Saudações, querido aluno, não perca a oportunidade de tirar uma boa nota nesse mapa sub da disciplina de operações e assessoria imobiliária, tá? Então, vamos ver se essas dicas que eu vou te dar vão ser importantes e úteis, né? Estimado acadêmico, o objetivo principal da atividade MAPA é lhe proporcionar a experiência de imersão no universo das operações e assessoria imobiliária, de forma a lhe proporcionar compreensão prática dos assuntos estudados como instrumento para o exercício pleno da profissão que você escolheu. Todo o processo de um curso superior é praticamente o mesmo. Há muita dedicação aos estudos e quando terminamos a nossa formação e nos habilitamos legalmente para o exercício da profissão, nossa dúvida paira em como começar? Por onde eu vou começar? Percebemos que podemos iniciar a carreira trabalhando como autônomos, ou seja, sozinhos, com a liberdade de realizar as operações imobiliárias da forma que desejamos. Fazemos nosso próprio horário. E se recebemos a comissão, ela é integralmente nossa e podemos decidir com quais clientes queremos nos relacionar. Podemos abrir a nossa própria empresa e ter corretores trabalhando em nossa imobiliária e assim como podemos trabalhar como colaboradores em uma empresa com vínculo ou ainda trabalharmos em um sistema participativo onde vários corretores trabalham de forma independente e autônoma, dividindo apenas as despesas de uma sala em comum, por exemplo. Ou seja, qual é a melhor forma de você ingressar para atuar diretamente no mercado imobiliário? Você já pensou de que forma gostaria de trabalhar? Com certeza já pôde observar como se desenvolve o trabalho em cada uma das operações imobiliárias, né? E as operações e as formas, as opções adotadas, como por exemplo, autônomo, empresário, empregado ou participativo. São algumas opções. Observe atentamente em qual perfil você se encaixa. Desta forma, com certeza, você poderá desenvolver o seu trabalho com o percentual máximo de aproveitamento. Leia atentamente o texto abaixo e ele contempla algumas dicas interessantíssimas, tá? E o título desse texto bem legal é Marketing Imobiliário, aprenda estratégias para atrair clientes. Então leia porque é bem legal. Bom, mediante o exposto, a situação hipotética que nós vamos estudar para poder responder as questões é a seguinte. O sonho de Caio era se tornar um corretor de imóveis e trabalhar como seu avô, o Sr. Firmino, que vendeu a maior parte das casas no bairro onde Caio cresceu. Sr. Firmino sempre trabalhou como autônomo e Caio pretende trabalhar como ele. Todavia, o Sr. Firmino começou a trabalhar quando as linhas telefônicas eram alugadas pelo alto valor que era ter uma linha própria, ou seja, para comprar uma linha telefônica para ter em casa era muito caro. Por isso que elas eram alugadas, ou seja, o Sr. Firmino trabalhou há muito tempo atrás, ou seja, em outra época. Caio, preocupado com seu futuro e querendo escolher o melhor caminho, procura você para se aconselhar. A partir da situação hipotética apresentada, tendo com base os conhecimentos adquiridos na disciplina de operações e assessoria imobiliária, a nossa proposta para a atividade MAPA é que você responda 4 questões que agora eu vou passar algumas dicas, tá? Primeira, explique para Caio quais são os prós e contras de trabalhar como autônomo e como empregado. Pois é, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem noção disso e entra no mercado imobiliário meio que no susto e opta, né, faz as suas escolhas, as suas opções sem pensar antes e pesar os prós e os contras, né? Então vamos lá, um autônomo, quais são os prós? Faz seu próprio horário, não recebe ordens, recebe a comissão integralmente. Contras: se ficar doente, não tem rendimento nenhum. E por outro lado, ele acumula todas as funções, tudo ele precisa fazer sozinho. Por quê? Porque não tem com quem dividir. Os prós de trabalhar como empregado: tem rendimentos garantidos mensalmente, chova ou faça sol, vendendo ou não vendendo, a pessoa que o empregou vai pagar ou deve pagar obrigatoriamente o salário todos os meses. Os contras: cumpre horário, recebe ordens e tem os rendimentos limitados, ou seja, todo mês é aquilo que ele vai receber, certo?
Segunda pergunta: considerando que Caio não tem experiência nenhuma no mercado imobiliário, discorra sobre qual seria, em sua opinião, a melhor forma de Caio começar a sua carreira para que tenha sucesso. Bem, é lógico que a resposta é pessoal, mas de acordo com o contexto, pode ser respondida que é interessante que ele comece, por exemplo, como empregado em uma boa e conceituada imobiliária para que aprenda como é o dia a dia de um corretor. Claro! Veja, se ele não tem experiência nenhuma, ele vai começar com autônomo, ele vai sofrer muito, tá? Então não adianta ter a ambição de querer receber tudo de uma vez, não querer dividir a comissão, se ele nem sabe se ele vai ou não receber a comissão. Sabe qual é o típico caso desse? É o 100% de nada. Então é muito melhor ele ter 50% de alguma coisa, certo? Terceira pergunta: argumente de forma objetiva sobre qual seria a melhor opção para Caio, né, se ele tiver certo conhecimento do mercado imobiliário, mas ele não tem muita habilidade para ser comandado e trabalhar em equipe. Tem gente que é assim, não gosta de receber ordens e não sabe trabalhar em equipe. Então, qual é a dica de resposta? De acordo com o contexto, pode ser respondida da seguinte forma. Um exemplo, né, porque a resposta é pessoal. Que é interessante que ele comece como empresário, pois ele que dará ordens, tá? Porque senão, se ele trabalhar como empregado, ele não sabe nem receber ordem nem trabalhar em equipe, né? Mas ele pode também trabalhar como autônomo. Assim, ele não vai ter que trabalhar em equipe, nem receber ordens, ou poderá trabalhar no sistema participativo, né? Ou seja, tipo um coworking, onde ele divide as despesas de uma sala, por exemplo. Então vale a pena a sua análise pessoal, mas fica aí a dica. E finalmente, a última questão. Finalize a atividade construindo um texto argumentativo sobre as opções que Caio tem para iniciar a sua carreira atuando como autônomo, empresário, empregado ou participativo. Então, como autônomo, ele trabalha sozinho, observando o mercado, captando imóveis para compra, venda, locação ou permuta, administrando locações, realizando parecer técnico de avaliação mercadológica e trabalhando em parceria com incorporadoras, loteadoras, né? E prestando assessorias e consultorias, ou seja, todas as operações imobiliárias. Mesmo tendo toda a concentração de trabalhos em si, muitos colegas optam por esta forma. Como empresário, ele abre uma imobiliária, contrata profissionais habilitados junto ao Cresce para locação ou administração, faz parceria com gestores e corretores, porém a questão do empresário é que ele fica com todas as despesas e o ônus para ele. Como empregado, é contratado por uma imobiliária, uma incorporadora, uma loteadora e ele recebe ordens, né? Ele tem que trabalhar em equipe, por outro lado, ele tem a segurança do retorno financeiro pelo salário. É fixo, mas é certo. E finalmente, participativo é onde ele divide as despesas em um local de trabalho que pode ser incomum, né? Por exemplo, um ambiente comum para todos os corretores e cada um com a sua salinha em particular. O bom disso é que dividem despesas, né? Também um corretor fica perto do outro e dá para trocar ideias. Por isso que é importante que essa coparticipação seja feita com pessoas idôneas que se dão bem e que têm as mesmas características, certo? Sendo assim, eu tenho certeza que você vai realizar um mapa super bacana.